Olá pessoal, tudo jóia? Bom, passando aqui para comentar rapidinho sobre a questão do simpósio, agora em outubro, né? Dia 8, 9 e 10 de outubro, a gente vai ter um simpósio de medicina quântica integrativa, está sendo organizado pelo Rodrigo Home e a equipe dele, na parte de geometria. E vão estar vários palestrantes, principalmente médicos, pessoal bem top de linha, assim, vai estar conversando da parte integral sobre medicina, tanto interna como externa, naquilo que cabe a cada um. A minha parte, que eu vou estar lá, também vou dar uma palestrinha, um workshop. Eu sou o mais simples da turma toda, claro, né? O pessoal que vai estar lá são realmente profissionais de alto gabarito. Eu sou o mais arrozinho de festa. Eu vou estar falando um pouquinho sobre práticas internas, sobre algumas linhagens orientais, como é que isso funciona, por que faz bem para a saúde, como a gente pode utilizar essas técnicas para melhorar a saúde física, mental, para desenvolver a parte espiritual, tirar um pouquinho da parte mística e falar o que está com o pé no chão, o que está com a cabeça no céu. A gente vai tentar aí, de alguma forma, trocar umas figurinhas sobre pessoas que já estão praticando, pessoas que já praticaram e a parte espiritual que junta isso tudo. Não é um caminho difícil, né? Na verdade é só um caminho de disciplina, de força de vontade, que não tem a ver com estética, não tem a ver com sexo, com raça, com religião, com dogmas, tem a ver com basicamente a força de vontade em querer fazer o que é correto e bem para si e para os outros. Então, o ensinamento não é tão difícil, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso lá. Mas eu queria deixar aqui uma proposta. O Rodrigo deixou, então eu perguntei para ele antes, não estou fazendo isso sem conversar com o Rodrigo antes. Então eu troquei uma ideia e falei, Rodrigo, estou a fim de deixar aberto para o público também colocar algumas perguntas para que eu possa conversar lá sobre essa parte em relação àquilo que eu vou estar palestrando ou dos workshops que vão estar sendo feitos. Então, no site do simpósio, eu vou deixar o link abaixo aqui novamente, né? A gente já postou sobre isso, mas eu vou deixar o link, vocês podem estar olhando o que vai ser dado, como vai ser conduzido, os profissionais todos que vão estar lá. Mas quem quiser, pelo menos aqui, embaixo desse vídeo, pode deixar algumas perguntas que forem pertinentes, claro, não sobre o simpósio, não sobre outros palestrantes, mas sobre aquilo que eu vou estar dizendo lá, aquilo que eu vou estar explicando, que são dessas práticas internas, de linhagens orientais, de algumas práticas antigas, de ancestralidade em relação à condução interna, de Qigong, Tai Chi, Yoga, essas partes que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento sobre algumas linhagens que eu fui iniciado e que eu pratico até hoje. Então, não estou representando nenhuma linhagem específica, não vou estar lá falando de uma linhagem específica, e sim de uma forma um pouco mais integrativa, né, mais integral, para que possa realmente não estar defendendo ou pontuando o que é melhor ou pior em relação a outros. A questão ali é fraternidade, é agregar. Então, tudo que for dito não é para apontar o dedo do que é melhor em relação a outra prática, ou outro mestre, ou outro sacerdote, isso não. Todas as pessoas são boas naquilo que ensinam, desde que tenham bom caráter e tenham virtude no que estão fazendo, e claro, né, a vivência, a experiência sobre aquilo. Não vou estar falando de termos técnicos, tá? Então não adianta alguém chegar lá e tentar, não, vou dar uma testadinha nele, vou conversar em sânscrito, vou falar do ponto de acupuntura, do vaso, não sei o que. Esquece, pessoal. Não é esse o foco. O foco é a gente conversar, bater um papo, trocar uma ideia, fazer algumas práticas, algumas meditações, e eu poder explicar dentro daquilo que eu tenho competência. Eu não sou dono da verdade, né? Ninguém é. Então, dentro daquilo que eu tenho competência, vivência e prática, um pouquinho das minhas experiências, e como isso pode realmente ajudar as pessoas no desenvolvimento da saúde, e essas práticas acabam, quer queira, quer não, fortalecendo outras práticas. Então, para quem já é médium, para quem já trabalha no Umbanda, no Candomblé, para quem já trabalha em alguma coisa de condução de energia em Reiki, em cura prânica, enfim, tem vários métodos aí que a gente pode estar conversando, e eu vou falar o meu ponto de vista e dentro das minhas áreas de competência nisso. E quem tiver também coisas para agregar lá, claro. A gente não vai estar lá concorrendo com ninguém, né? Pelo contrário, eu estou ali para tentar ajudar um pouquinho a descortinar, talvez, um pouco sobre esse assunto, que às vezes ficou tanto tempo restrito, que as pessoas acabam colocando ou num pedestal muito grande ou menosprezando. A gente tem que entender que tudo isso se unifica. Se a gente pega um pouquinho de bom de tudo que tem, todas as filosofias e tradições, e vai agregando, né? Não misturando, porque tudo tem um pilar, tudo tem sustentações. Mas quando a gente vai agregando e vai achando o nosso caminho no meio disso, sem apontar dedos, sem criticar, sem julgar, agradecendo, né? Como eu sempre menciono, eu tive ótimos professores, fisicamente ou não, e teve professores que não foram tão bons, mas todos agregaram de alguma forma, porque todos me ensinaram coisas muito boas, que foram muito valiosas para o meu caminho, independente do resultado ser bom ou ruim.
Assim como eu também vou aprendendo, né, e vai tentando passar um pouquinho do que sabe para ajudar. Porque quando a gente vê muita gente sofrer, e eu vi muita gente sofrer, também já passei por muita coisa, como todo mundo, cada um tem a sua historinha de sofrimento, mas a gente não pode querer competir para ver quem sofre mais, isso não faz sentido. É o que eu vejo muito acontecer, né? As pessoas às vezes têm medo de admitir certas coisas ou medo de si mesmas e começam a culpar, julgar e a competir contra outros. Que isso é melhor do que o do outro, que aquilo é melhor do que o do outro, que a minha verdade é melhor do que a dele. Não precisa disso não. Cada um vai ter sua própria experiência, sua própria forma de interpretar e sua própria forma de caminhar. Não adianta a gente tentar carregar o peso de outra pessoa nas costas. Já basta o nosso, né? Então a gente tem que aprender a pelo menos lidar com o nosso próprio peso, para depois, se a gente já tiver espaço e energia suficiente, poder também auxiliar, ajudar um pouquinho as pessoas. E quem está trilhando um caminho do bem, um caminho de virtude, não precisa temer nenhum mal, físico ou espiritual. A melhor forma de proteção que a gente tem ainda é e sempre será o amor. Não esse amor fraternal de passar a mão na cabecinha da pessoa. É o amor que emana do coração verdadeiro, é o amor que traz uma consciência mais tranquila em relação ao que a gente faz. Ninguém que está agindo corretamente tem peso na consciência, ou tem dúvida sobre o que está fazendo. Então, é a nossa forma de observar as coisas a partir do nosso ponto de visão. Se a gente faz isso de uma forma clara, verdadeira, e pelo menos tenta ser honesto em relação a gente ao meio, as coisas funcionam. Então, ali a gente vai estar conversando bastante coisa, acho que vai ser bem divertido, bem gostoso. Fiquei feliz de poder participar, né, desde quando foi anunciado e foi feita a proposta. Porque ali é uma forma realmente da gente se fraternizar, tira um pouco os dogmas de por que chama quântica, por que vai falar de espiritualidade, por que vai falar disso, por que vai falar daquilo. Olha o conteúdo, tenta sentir se isso tem identificação, se vai agregar alguma coisa, se vai trazer benefício para você ou para as pessoas. Quem vai no intuito de competir, de testar as pessoas, já vai um pouquinho fora do contexto. Ali é para somar, é para a gente se ajudar. Não é para apontar dedo do que existe ou desistir, do que é certo, do que é errado. O que não gostar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Como eu já fiz centenas de milhares de vezes em vários locais que eu já fui, que dá até sono. Então, às vezes vai ter pedacinhos bons e ruins, mas mesmo nesses locais que me deram muito sono, acabei aprendendo alguma coisinha ali, porque sempre tem algo bom e útil, mesmo que for para a gente aprender o que não fazer. Mas vai servir para alguma coisa também. E no fringir dos ovos, a gente está passando por uma experiência. A gente está vivendo a experiência humana aqui, né? E a gente pode ter várias pequenas experiências usando também desse pequeno espaço de tempo que a gente chama de vida, pelo menos enquanto no corpo humano. Então a gente pode aproveitar isso, se divertir, ou tentar ficar competindo, dando murro em ponta de faca, até que fica se debatendo no chão ali, cansa disso e percebe que não vai resolver muita coisa. Porque sempre quem vai pelo poder e tenta conquistar às custas do sofrimento dos outros, tem o mesmo fim. Cada um tem o seu jeitinho aí de caçar a sua forma de bater a cabeça na parede. E não tem nada de errado, assim como eu já bati a minha algumas vezes. Talvez ainda bata de novo. Mas o fato é que isso pode servir como um aprendizado bom. E a gente se unificando, né, a gente buscando essa fraternidade, buscando se aprimorar e se ajudar. O pouco que eu souber externar dentro daquilo que eu tenho competência, vou estar passando lá, desse mesmo jeitão, meio esquisitão aqui, mas talvez um pouco mais didático para funcionar para todos. E quem for participar dos workshops que forem dados lá vão ser práticas simples. Então, a não ser que tenha alguma restrição médica, claro, sempre respeitar as condições médicas e físicas do que já foi passado em relação à saúde, mas do contrário, são práticas simples. Todos vão poder fazer aí, espero que agregue e possa ajudar a todos. Vou deixar o link do site e fique aberto aí então para quem quiser deixar algumas perguntinhas. Deixa, eu não vou responder aqui, claro, né? Eu vou marcar todas as perguntas no papel, depois vou compilar isso até a data do evento e lá, dentro do possível, eu vou encaixar essas perguntas para que a gente possa bater um papo, tá bom? Abraço, tudo de bom para todos.